Em nosso estudo de hoje, a lição 49 do livro Bênção da Paz, Buscando a Frente. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Disse Paulo, prossigo para o alvo, em se referindo às conquistas supremas do Espírito. Baseadas em semelhante afirmativa, numerosos aprendizes do Evangelho pretendem justificar aventuras e inovações temerárias a que se confiam. Imaginam programas fantasiosos de trabalho ou mudanças precipitadas de orientação espiritual e endereçam-se ao apóstolo Paulo procurando apoio evangélico para as suas atitudes extravagantes que assumem. Vale, porém, reexaminar sempre como é que o amigo da gentilidade seguia para o alvo. Paulo marchava para frente, fiel à retaguarda em tudo aquilo que a retaguarda possuía de útil, e bom, grande e santo. Caminhava para diante, honorificando os compromissos abraçados, adiantava-se no tempo, sem perder a visão da tarefa que prometera realizar. Não propunha realizações prematuras, nem se entregava a sonhos marginais. Andava na trilha espinhosa dos deveres que traçara a si mesmo perante o Cristo, buscando a meta sem contradições ou discrepâncias. Se a sede de progresso te escalda ao raciocínio, lembra-te realmente de Paulo e acompanha-lhe os exemplos no serviço renovador, mas avança para a vanguarda, sem fugir ao sentido e à disciplina dos princípios edificantes que esposaste no encalço da vida superior. Não nos será lícito esquecer que o apóstolo da gentilidade, no versículo 14 do capítulo 3 da epístola dedicada por ele aos Filipenses, grafou as suas inesquecíveis palavras de entusiasmo e esperança. Prossigo para o alto. Entretanto, no versículo 16 do mesmo documento evangélico, não deixou de prevenir-nos sensatamente. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É sempre bom, né, o Emmanuel está trazendo para a gente a figura de Paulo de Tarso, porque a figura de Paulo de Tarso é uma figura que, quando a gente começa a estudar o Evangelho, e estudar a Bíblia, que os ocidentais, de maneira geral, você ouve falar do Cristo, aí a história do Cristo ela vai estar onde? Ela vai estar no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram os Evangelhos que foram canonizados. Aí depois você vai ouvir lá no Atos dos Apóstolos falar bastante do Cristo ainda, e depois a história do Paulo. Quando você ouve falar do Cristo, você ouve falar de uma pessoa que esteve aqui entre a gente muito à frente do seu tempo, né, muito inteligente e também com conhecimento de medicina, muito também aquém muito além do que a gente imagina aqui na Terra, porque é uma pessoa que cura com as mãos, que cura com magnetismo, enfim. É uma medicina que a gente vai conhecer no futuro. Naturalmente, muitos dos aprendizes começam a ler e colocam Jesus naquele pedestal de um ser muito especial, que ele realmente é. E, por conta disso, acaba colocando ele como um ser para ser admirado. Quando você chega no Paulo de Tarso, não. Paulo de Tarso é aquela figura que identifica mais o ser humano. Porque no primeiro momento, enquanto ele era Saulo, ele era aquela pessoa ainda muito vaidosa. Ele era fariseu e, ao mesmo tempo, tinha sangue romano. Então, até hoje, né, nos dias de hoje, quem tem sangue italiano é italiano em qualquer lugar do mundo. É só ele comprovar a descendência dele que ele vai ter dupla nacionalidade em qualquer lugar do mundo. Os brasileiros aqui que são italianos têm nacionalidade brasileira e italiana. E o Paulo, ele foi criado naquele ambiente bem aristocrático mesmo. Ele, além de ter muita força física, ele também tinha muita inteligência e muita vaidade. Aí, de repente, ele, naquela perseguição aos cristãos, tem um contato pessoal com Cristo. E o contato pessoal com Cristo, gente, é sempre uma coisa assim, enigmática, até para a gente estudar, porque eu fico imaginando o seguinte: se eu estou perseguindo cristãos porque eu acredito que o cristão é uma coisa errada, é uma coisa demoníaca, né? E aí, de repente, eu fico cego na estrada de Damasco. Gente, naturalmente, a raiva vai aumentar mais, né? Mas ali não foi simplesmente ficar cego. Depois o Paulo de Tarso ele deixa escapar nas cartas dele que
Ele foi retirado por Jesus dali do corpo, ele visitou outras esferas. Tem até um momento que ele fala, eu fui ao terceiro céu. Não foi uma coisa tão simples assim, ele ficou deslumbrado com tudo que ele viu e chegou ao ponto que ele falou, não, o que queres que eu faça? A gente sabe até que esse episódio dele dizer que foi ao terceiro céu, no livro Paulo Estevão, está relatado que foi o momento mais triste da vida dele, quando ele, depois de 3 anos no deserto, que começa aí as suas viagens, ele vai reencontrar o pai dá notícia para ele de que a mãe morreu de desgosto por conta dele ter virado cristão, e o pai, apenas por aquele dever do costume da época, ele pega o quinhão hereditário, entrega para o Paulo de Tarso e fala, olha, aqui eu não quero mais te ver. E é um momento muito difícil você ser renegado pelos seus parentes mais próximos e principalmente pelo pai, né? E ele, de repente, naquele momento, ele vai ao terceiro céu. Então, ele pega todo esse conteúdo que ele tem da vida pregressa e, a partir dali, ele começa um caminho de transformação, aproveitando a experiência adquirida. Então, olha o versículo que ele fala. Andemos de acordo com o que já alcançamos. A gente não vai jogar fora o aprendizado do passado. A gente vai buscar renovação daqui para frente. Então, o Emmanuel, ele vem falando, olha, tem muita gente que, baseada nessa afirmativa do Paulo, pretende justificar aventuras, inovações temerárias, imagina programas fantasiosos de trabalho. O que acontece? As pessoas imaginam assim, eu tenho que fazer uma coisa nova, aquela velha máxima de eu tenho que mudar o mundo. Calma, não tem nada disso, não. Você vai, a partir do ambiente que você foi inserido através da encarnação, né, dentro do teu gênero de provas, pegar tudo que eu aprendi no passado, tudo que eu tenho de patrimônio intelectual, cultural, moral aqui comigo, e a partir disso, do que eu alcancei, eu vou começar a trabalhar. É claro que o Espírito de verdade, ele fala para a gente, espíritas, amai-vos em primeiro lugar, é o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Quanto mais a gente se instrui, quanto mais a gente traz cultura para a gente, mais eles encontram elementos, principalmente em momentos como esse que a gente está falando, aí vai vindo por intuição e vai buscando na memória dentro desses arquivos culturais que a gente tem. É por isso, mas vai sempre buscar acontecimentos do passado. E outra coisa, não tem como a gente fugir do passado e querer mudar totalmente, porque os pilares do espiritismo vão acabar sendo o quê para a gente? Reforma íntima. E para você reformar intimamente, você vai ter que corrigir os erros do passado. Vai se defrontar com todos aqueles que você prejudicou para reparar o mal que você fez. Isso é normal. Né? Então, não tem como a gente fugir do passado. Por isso que o Chico Xavier tem aquela frase maravilhosa, falar, a gente não pode voltar ao passado e mudar o que já aconteceu. A gente pode começar a partir de agora a construir um futuro melhor. E a gente começa a partir de agora. Né? Aí ele coloca aqui para gente que o Paulo ele marchava para frente fiel à retaguarda, em tudo aquilo que a retaguarda possuía de útil. Então você vai estudar a vida do Paulo de Tarso na terceira viagem, quando ele foi preso e ele seria condenado à morte, ele olhou para o passado dele e falou, opa, peraí, então eu apelo para o César. Ele usou de um recurso da lei da época. Falou, eu sou romano, então eu devo ser julgado pelo César. E é claro que incomodou as autoridades da época, que era um recurso que não poderia ser negado a ele sob pena de contrariar o Império Romano da época. Então, mesmo preso, colocaram dentro de um navio, né, e levou Paulo de Tarso lá para Roma para ser julgado pelo César. Ele usou um recurso do passado dele, da história dele. Então, o Emmanuel fala para a gente, se a sede de progresso te escalda o raciocínio, lembra realmente do Paulo, acompanha os exemplos dele, mas avança para a retaguarda sem fugir ao sentido e disciplina dos princípios edificantes que a gente já tem. Tem uma música de um sambista popular que ele fala, quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. Jamais esquecer o nosso passado. Né? A gente tem que aproveitar o que a gente tem mesmo. Então, o Emmanuel apenas termina falando, olha, no capítulo 14, ele fala, prossigo para o alvo. Tudo bem, mas vamos andar com aquilo que a gente já alcançou.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.